Esse é o projeto Comunicando Vida. Curta, compartilhe, inscreva-se. Ajude a divulgar o nosso projeto. Então vamos compartilhar a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu gostaria de enfatizar nessa noite, em primeiro momento, a questão do fracasso na vida daquele que crê em Deus. Uma coisa interessante sobre a história que nós vemos é que Pedro, João, o seu irmão e todos aqueles que estavam ali à volta eram pescadores experientes, era gente que sabia pescar, sabia a sua função, já de longa data faziam aquilo, eram pescadores profissionais, e ali estavam eles diante de uma frustração. Que frustração era essa? A frustração de um dia em que os negócios não foram bons. A frustração de um dia em que a sua pesca não rendeu o suficiente para cobrir as suas despesas, para trazer sustento à sua família. E por isso eles se recolheram ali naquele lugar, e ali estava Jesus, junto àquele lago, e os pescadores limpando as redes, que possivelmente estava cheia de algas. Quem já viu o desenho animado aqui, pescador que joga a rede, em vez de vir peixe, vem latinha de sardinha, vem bota, cabo de guarda-chuva, tudo menos peixe. Pois é, aquela rede, naquele dia, talvez, os pescadores tivessem recolhido as redes e estivessem limpando as redes de frustrações, limpando as redes de insucessos, limpando as redes de tudo que era ruim, menos daquilo que eles queriam. O sucesso esperado por um dia de trabalho. Quando a gente fala em sucesso na vida de alguém que confia no Senhor, parece que nós estamos andando na contramão, já que o que se vende hoje, o evangelho, que as pessoas que servem a Deus não têm problemas. Essas pessoas ou moram no casulo, que nada pode os atingir, ou essas pessoas não estão vivendo uma realidade, porque todos nós vivemos os nossos problemas e as nossas frustrações do nosso dia a dia. A diferença que faz na vida daquele que crê em Deus, daquele que serve a Deus, é a forma como ele encara a frustração. A diferença que faz na tua vida e na minha vida em relação àquele que não tem fé, é a forma como eu vou agir diante dos problemas que surgirem na minha vida. Tem gente que reage diante de um problema dando um tiro no ouvido. Espero que aqui eu separei uma história de uma pessoa que vai fazer parte do nosso estudo, do estudo que estamos fazendo no domingo pela manhã, que é a história de John Wesley. A história de John Wesley é uma história interessante, imaginando que todo o decorrer da vida dele, ele teve sucessos, mas teve fracassos. Quando ele era bem jovem, ainda criança,
A sua casa pegou fogo. Ele era um dos muitos filhos do seu pai, que era um pastor pobre, que tinha pouco sucesso na pregação da palavra, mas a sua mãe era uma mulher muito culta, uma mulher que desde cedo ensinou os filhos aquilo que ela sabia, ela também formada, então ela ensinou os filhos em grego, ensinou os filhos em hebraico, de maneira que John Wesley, ele foi, naquele momento em que a sua casa pegou fogo, eles imaginaram, esse garoto, ele se salvou do meio do fogo, porque Deus tem uma grande obra na vida dele. E ele, precocemente, foi para a universidade estudar para ser pastor. Se formou muito novo. Ele era um dos alunos mais novos da universidade. E ele tinha um sonho na sua vida, que era o sonho de ser um missionário em terras estrangeiras. Então ele, muito novo na época, os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra, ele resolve tomar um navio junto com seu irmão e junto com outros formandos e se tornarem missionários entre os índios americanos. Chegando aos Estados Unidos, que na época ainda era colônia da Inglaterra, ele não recebe autorização para pregar aos índios. Então ele se torna pastor de uma pequena igreja. Mas ali naquela pequena igreja dele, antes de ele alcançar sucesso como um pastor recém-formado e extremamente culto, o que ele colhe é fracasso. O que ele colhe é insucesso, a ponto da igreja pedir que ele vá embora. Naquele lugar, então, ele sai frustrado dos Estados Unidos, numa viagem de volta para a Inglaterra, imaginando que ele tentou salvar a muitos, porém nem ele próprio tinha mais a certeza da salvação e do chamado de Deus, porque nada tinha dado certo para ele. Ele tinha empenhado a vida dele, ele tinha empenhado tudo aquilo que ele havia estudado, tudo aquilo que ele tinha se preparado para ser alguém usado por Deus. Mas não conseguiu ser usado por Deus naquele lugar. Não conseguiu ser aceito pela igreja. Ele não conseguiu ter sucesso naquele lugar. Na viagem de volta, ele sofre, aliás, a tripulação do navio sofre com uma tremenda tempestade no mar. Ali o navio estava pronto a afundar. Mas ali, no meio daquele povo desesperado, John Wesley também era um dos desesperados, com medo da morte. Ele encontrou um povo que nós vamos falar também, nós estamos estudando pelo domingo na manhã, que é o povo morávio. Era um povo alemão que servia a Deus e que estava em profundo avivamento. E eles tinham experimentado uma presença de Deus gloriosa na vida deles, eles tinham experimentado algo profundo de Deus. E ali, aqueles alemães estavam louvando a Deus, adorando a Deus de forma intensa, com alegria. E John Wesley perguntou: como vocês podem estar louvando a Deus, adorando a Deus, diante de uma situação em que vocês estão próximos da morte? E eles simplesmente disseram: nossa vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser que vivamos, viveremos. Mas se Deus quiser que morramos, morreremos. Porém, estamos com Ele nas mãos dEle. Quando John Wesley termina aquela viagem, ele termina profundamente impactado com aquilo que ele tinha visto na vida daqueles crentes. Ele termina profundamente impactado com a fé, com a esperança e com a convicção que aqueles crentes tinham. E ele resolve, chegando em Londres, procurar aqueles irmãos que ali se reuniam em Londres para ver como eles cultuavam a Deus, para ver como eles serviam a Deus. E ali chegando, ele encontra à frente da igreja, ele que era alguém extremamente formado, conhecedor das línguas originais da Bíblia, ele encontra um irmão simples, com pouca instrução, mas que falava de Deus, comentava sobre um prefácio de Lutero, sobre a Epístola de Romanos, que nós vamos estudar. E aquele prefácio de Lutero saltou ao seu coração. E no relato de John Wesley sobre essa história, ele diz que ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Ele sentia que Deus o amava, ele sentia que Deus se importava com ele sentia que ele tinha uma grande mensagem para levar ao mundo, que Deus nos ama apesar das nossas dificuldades. E ele resolve pregar essa mensagem. Mas ele, quando ele chega de volta na sua igreja em Londres, e ele prega sobre isso, ele é posto para fora da igreja. A igreja não estava preparada para ouvir essa mensagem. O seu bispo, o bispo Joseph Luther, que era bispo de Londres, diz para ele que ele estava proibido não apenas de pregar naquela igreja, mas ele estava proibido de pregar em todas as igrejas, porque a mensagem dele não interessava. Diante de mais uma frustração, o que John Wesley poderia ter feito? Diante de mais uma frustração, ele poderia ter deixado de lado.
Ele poderia ter dito, eu não sirvo para esse negócio de ser pastor, eu vou pendurar a chuteira e vou ser qualquer outra coisa menos pastor. Mas a mensagem que ele tinha era muito mais importante do que a frustração dele. Aquilo que Deus havia confirmado no coração que era o chamado dele, era muito mais importante do que qualquer palavra de um bispo ou de qualquer outra pessoa que tentasse parar aquilo que Deus o havia chamado para fazer. De maneira que ele exclama que a partir daquele momento o mundo era a paróquia dele. E eu quero dar uma pequena lista do que foi o resultado dessa frustração de John Wesley, o de ter sido colocado para fora da igreja, o de ter sido excluído como pastor. Qual foi o resultado? Ainda bem que John Wesley foi colocado para fora. Glória a Deus porque ele foi colocado para fora, porque se ele não tivesse sido colocado para fora, talvez hoje você não estivesse aqui. Sabia disso? Talvez hoje você não fosse um crente pentecostal. Talvez hoje você não cresça em muitas coisas que você crê, se esse homem não tivesse sido colocado para fora da sua igreja há quase 300 anos atrás, em 1739. Aí o resultado, a partir dessa frustração de John Wesley, ele pregou 44.000 sermões. Para imaginar que são 44.000 sermões, desses 44.000 sermões, ele ainda fez um dicionário da língua inglesa, uma obra de filosofia natural com 5 volumes, uma história da igreja em 4 volumes, uma história da Inglaterra, uma história de Roma, uma gramática da língua hebraica, do grego, do latim, do inglês e do francês, 3 livros de medicina, 6 livros sobre música sacra, 7 volumes de sermões e discursos, um comentário bíblico, e para completar vai estar chegando no Brasil, em breve, uma Bíblia de Estudos. Foi a primeira Bíblia de Estudos a ser realizada. Está sendo traduzida agora para o português, que foi realizada por ele há quase 300 anos atrás. O impressionante disso tudo é que ele fazia isso viajando no lombo do cavalo mais de 8.000 quilômetros por ano, estabelecendo igrejas nos mais diversos lugares. Quando a gente olha a história de uma pessoa que passou por uma frustração dessa, a gente poderia ter dito, ele poderia ter deixado tudo, mas ele foi em frente, ele resistiu. O que nós fazemos das nossas frustrações? Quero dizer que o homem que criou, a fábrica de montagem de automóveis, a linha de montagem de automóveis, Henry Ford, ele disse certa vez, o fracasso é uma oportunidade de começar novamente, agora com inteligência. O que significa isso? Eu tive um fracasso, eu tive uma dificuldade, eu passei por uma dificuldade, eu preciso fazer disso algo que eu aprenda para quando eu fizer de novo, para que eu faça melhor da próxima vez que eu fizer. Ninguém aprecia o fracasso. Fracasso, naturalmente, é triste. Ele nos abate, nos humilha, nos joga para baixo. É tão bom quando a gente chega para as pessoas, como é que você está? Olha, estou ótimo, estou maravilhoso. Está crescendo? Estou crescendo. Agora, quando você diz, olha, não estou bem. Olha, eu passei por essa dificuldade, eu estou passando por um problema. Bom é quando a gente diz que está tudo indo bem. Agora, quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos aprender a superá-las. O fracasso é uma oportunidade para Deus agir. Fracasso somente é fracasso quando observamos pelo lado dos resultados e não das possibilidades. Os discípulos estavam ali, ainda não eram discípulos de Jesus, mas já parou para pensar que se aquele dia a pesca tivesse sido boa, eles não teriam parado para ouvir Jesus? Já parou para pensar que se naquele dia eles tivessem pego muitos peixes, talvez eles tivessem dito assim, vamos ficar até um pouquinho mais tarde, a pesca hoje está boa. Essa semana eu vi no Discovery uma pesca, que é uma pesca, se não me engano, mortal ou fatal, uma coisa assim. As pessoas pescando caranguejos no meio de um mar praticamente congelado. As tempestades eram enormes. Eu fiquei vendo aquele barco quase sendo inundado. A água vinha por cima do barco, congelava as cordas, era próximo ao Polo Norte, extremamente congelada, placas de gelo por cima do mar, as ondas eram brutais, eles tinham que, ao mesmo tempo que pescar, pegar marretas enormes e quebrar os blocos de gelo para que o navio não afundasse com o peso do gelo que se depositava no barco. Mas eles continuavam pescando porque eles estavam empolgados, porque toda vez que eles tiravam uma gaiola de pesca do mar, vinha uma quantidade enorme de caranguejos. E eles diziam, tem muito ainda para colher, tem muito ainda para recolher, então não podemos parar. Talvez naquele momento, os discípulos, se tivessem recebido uma grande pesca de imediato, eles não estivessem ali. Jesus não tivesse o púlpito que teve para pregar, porque Jesus pregou de cima de um barco daqueles que estava vazio. Depois que Jesus prega, aí sim,
Sim, Jesus olha aqueles homens depois de um dia de trabalho. Jesus olha aqueles homens depois de um dia de dificuldades e diz para eles, para que eles lançassem de volta as redes. Disse Jesus no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Será que a tua situação hoje, nesse momento, é igual à situação de Pedro? Será que a tua situação é que você tem lançado as suas redes? Será que a sua situação é que você tem se esforçado para alcançar sucesso, mas você não tem alcançado resultado? Você não tem progredido, não tem alcançado progresso? Os discípulos, eles tinham passado toda a noite pescando, mas não alcançaram sucesso. Mas quando Jesus diz para ele, para que ele lançasse as redes, Pedro diz, mas segundo a tua palavra, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. A atitude de Pedro fez toda a diferença. A atitude de Pedro poderia ter sido, Senhor, eu estou cansado, eu vou para casa dormir. Senhor, eu já cansei, hoje por hoje não. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não quero. Mas Pedro ouviu a palavra, creu na palavra. Ele viu que ele sozinho não era capaz de alcançar resultados, mas ali estava um Deus que podia dar resultados a ele. De maneira que Pedro, ele crê na palavra de Jesus. E diz, Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes. Talvez você possa estar pensando que não está dando certo na tua vida. Podem ser muitas coisas, podem ser apenas uma coisa. Você pode estar pensando, mas está tudo dando certo. Então guarda essa palavra, se um dia não der certo, guarda essa palavra. Sobre a palavra de Jesus, você deve lançar as redes. Sobre a palavra de Jesus você deve crer. Sobre a palavra de Jesus você deve se levantar e começar de novo, reconstruir, recomeçar, partir nem que seja necessário do zero. Mas você deve começar de novo, porque sobre a palavra de Jesus, os discípulos lançaram as redes. E a palavra continua dizendo, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quando você lança as redes sobre a palavra de Jesus, até as pessoas à sua volta são abençoadas. Quando você lança as redes sobre a palavra de Jesus, até as pessoas próximas a você percebem que Deus está te abençoando e que Deus está fazendo algo na sua vida. Se você lançar as redes sobre a palavra de Jesus, até a pessoa que trabalha com você, até a pessoa que mora próximo a você, até o teu vizinho, até o teu familiar vai perceber que há algo diferente acontecendo com você, porque Jesus prosperou a Pedro quando ele lança as redes. E ali estavam eles, recolhendo as redes. Mas quando Pedro vê o tamanho do milagre, mas quando Pedro vê o tamanho daquilo que Jesus fez, é tomado por um espanto de que ele não estava diante de um homem comum. É tomado por uma sensação de que algo diferente tinha acontecido, que alguém muito poderoso estava ali. E a reação de Pedro foi muito semelhante à reação de Isaías, porque ele diz, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando Isaías teve a visão dos anjos, ele também disse que ele era um pecador, um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ali estava Pedro, tomando uma atitude de humildade. Ali estava Pedro reconhecendo que aquela pesca não foi o seu próprio esforço que realizou, que aquilo foi algo que Deus fez, e por isso ele temia, e por isso ele reverenciava, e por isso havia um temor no seu coração, e havia a sensação de que ele era alguém que tinha uma dívida para com Deus. Aí diz no versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O interessante é que sobre a palavra de Jesus, Pedro, ele rompe, João, Tiago, eles rompem com aquilo que era a segurança deles.
Qual era a segurança de Pedro, de Tiago e de João? Não eram os seus barcos? A segurança deles não era a empresa que eles tinham? Alguém poderia dizer, mas alguém que fosse proprietário de barcos. Eu não sei o tamanho do barco, mas possivelmente não era tão pequenininho. Possivelmente não era um bote. Possivelmente era um barco de um tamanho razoável. Deveria valer algum dinheiro. Eles não falam assim para Jesus, Jesus, deixa eu ver se eu alugo o barco. Jesus, deixa eu ver se eu vendo o barco. Deixa eu ver se pelo menos eu empresto o barco para alguém e de repente alguém depois divide a renda daquilo que for pescado com o barco. Vou arrendar o barco. Jesus simplesmente disse, não temas, doravante serás ou serão pescadores de homens. E a reação, Pedro, de Tiago e de João, foi de total dependência de Jesus. Foi de total confiança na palavra de Jesus, de maneira que eles se lançam. Se antes eles precisaram lançar as redes, agora as redes são eles próprios. Se antes o que eles estavam colocando em confiança, a palavra de Jesus era apenas mais algumas horas de trabalho. Agora, o que eles estavam depositando em confiança em Jesus era a própria vida, eram as próprias famílias, era a própria existência como pessoas, porque eles deveriam deixar tudo e seguir Jesus. E ali eles confiam em Jesus. Eles entregam a vida a Jesus e se tornam pescadores de homens. Será que você é capaz nessa noite de se lançar por completo nas mãos de Jesus? Será que você nessa noite é capaz de lançar sobre Jesus as suas frustrações, os seus problemas, as suas dificuldades? Lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele diz na sua palavra que Ele cuida de vós. Vamos colocar de pé nesse momento, vamos orar. Pai, aqui estamos como igreja, como povo do Senhor, como gente que um dia foi chamado pelo Senhor. Senhor, mas muitas vezes estamos como os discípulos, lançando as redes, e parece que não estamos colhendo resultados. Parece que as frustrações da vida, as dificuldades da vida nos alcançam, e parece que nada que fazemos vai ter sucesso. Mas como fez, ó Deus, teu servo John Wesley no passado, que confiou no chamado que o Senhor tinha para ele, e dessa maneira o Senhor pôde operar grandes obras na vida daquele homem. Como o Senhor fez na vida de Pedro, Tiago e João, que se tornaram discípulos próximos do Senhor, pescadores de almas, porque creram na tua palavra, porque lançaram as redes quando o Senhor mandou lançar. Aqui está o teu povo nessa noite, Senhor. Teu povo que se lança diante da tua presença. Teu povo que se lança diante do Senhor, colocando diante de ti as frustrações, colocando diante de ti as dificuldades, colocando diante de ti as dificuldades que a vida oferece. Mas, Pai, pela tua palavra eles lançam as redes. Pelas tuas palavras eles restabelecem a disposição de vencer e de lutar. Por isso, Pai, fortalece nessa noite. Dá a cada um a garra, a disposição que é necessária para vencer as dificuldades que a vida nos impõe. Pai, faz o teu povo vitorioso, mas faz o teu povo também um povo que tenha temor de ti e que saiba se lançar ao Senhor e que saiba ouvir a sua palavra e ouvir a sua voz quando assim o Senhor falar. É isso que oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem do projeto Comunicando Vida. Muito obrigada. Ajude a divulgação deste projeto. Deus te abençoe.